Olá pessoal, eu vou falar um pouco sobre modelos probabilísticos de tópico. O objetivo aqui é apresentar esses modelos, principalmente o LDA, que é o modelo base. Aqui está uma apresentação que eu vou aproveitar, né, dar uma introdução, vou falar do LDA e vou falar um pouco dos algoritmos de inferência. Na verdade, eu não vou falar detalhadamente, o objetivo aqui é mais descrever o LDA como modelo probabilístico. Provavelmente numa aula futura eu dedique só para falar dos algoritmos de inferência, né? E falar um pouco da avaliação, né? Como avaliar esses modelos de tópico. E a parte do meu trabalho também eu não vou falar, talvez eu fale numa próxima aula. Tá, então o modelo de tópico é um método para organizar, entender, sumarizar grandes coleções de documentos. Então aqui a gente tem muito documento e vai usar esses algoritmos justamente para explorar essa grande coleção. Então são técnicas não supervisionadas, né? Então é completamente automático, no sentido de não precisa de supervisão, não precisa de nenhum dado rotulado. Então basicamente ele vai agrupar, né, documentos e palavras e encontrar a estrutura, né? Então, você quer descobrir esses padrões latentes, esses padrões ocultos que vão estar na coleção. Esses padrões latentes a gente chama de tópico, né? A gente quer descobrir os assuntos que estão na coleção de documento. Isso você pode usar para anotar, para organizar, sumarizar, né? Você tem 50 mil documentos, você quer saber os 100 assuntos que estão lá naquela coleção, né? Então, para organizar e também usado muito para recuperação de informação. Esse aqui é o Blay, é o cara que fez o LDA, né? Ele é bem conhecido, tem muito trabalho dele, ele é bem citado, né? Se entrar na página dele, ele publicou em 2013 o LDA, em 2015 ganhou um prêmio. Essa parte de modelos probabilísticos de tópico é uma área completa, assim, é uma área, né? O LDA é só um modelo base, né? Existem vários outros modelos probabilísticos de tópico, mas o LDA é o modelo base, né? Então a gente estuda ele. Tá, mas o que é tópico? Tópico aqui vai ser uma coleção de palavras que, quando a gente olha essas palavras, a gente consegue identificar os assuntos, né? Identificar o tema, né? De que se fala. Associado a cada tópico, existe também uma coleção de documentos. Existe uma coleção de documentos associada a cada tópico. Então, por exemplo, eu tenho nessa figura aqui no slide, eu tenho essas colunas aqui, né? Tenho 4 colunas e cada coluna tem uma lista de palavras. Essas palavras são da mais importante para menos importante. Quando a gente lê essas palavras têm que remeter para a gente um assunto. Então, nesse tópico aqui, fala de humano, genoma, DNA, genética, então provavelmente é um assunto relacionado a humanos, a parte genética. Já nesse último aqui tem Computer, Models, Information, Data. Provavelmente é um assunto falando de computador, né, de informática, de dados. Então, para cada tópico aqui, está associado uma coleção de documentos. Então, essas palavras aqui, existe uma coleção de documentos, e provavelmente esses documentos todos estão falando de genoma, de DNA. Já os tópicos já os documentos desse tópico aqui provavelmente falam de computador, né, de informática, dados, né, da área de computação. Então a gente vai fazer o que os modelos vão fazer, vão agrupar os documentos e extrair um conjunto de palavras para dar o significado. Então a gente tem que olhar essas palavras e entender qual o assunto que está naquela coleção. Isso tudo é feito de forma automática. Aqui eu tenho outro exemplo. Nesse exemplo aqui eu peguei discurso de político, peguei 50 mil discursos que foram proferidos na Câmara dos Deputados e rodei o LDA. E eu peguei um tópico só. Por exemplo, teve um tópico: rua, povo, movimento, população, manifestações. E eu peguei esse tópico e discretizei no tempo, né, para ver quantos discursos eram citados proporcional ao assunto. Então eu vi que em julho de 2013 teve muito discurso sobre esse tópico aqui.
que é justamente em julho de 2013, teve manifestação na rua e tudo. Isso tudo foi extraído de forma automática. Tem outro tópico aqui, violência, mulher, então tem muito discurso sobre violência de mulheres e tudo. Então, para esse tópico aqui, os discursos associados provavelmente estão falando de violência contra a mulher, Lei Maria da Penha e tudo isso. Aqui eu tenho um exemplo de outro tópico que também eu encontrei, né, lembrando que tinha 50 mil discursos, aí eu pedi para encontrar 200 tópicos dessa coleção. E veja que aqui, esse tópico aqui, quando eu olho essas palavras, não me traz nenhum significado, né? Não tem uma semântica relacionada. Por exemplo, tem, questão, ser, trata. Então, a gente fala que aqui tem um tópico ruim. É uma técnica automática, não supervisionada, então isso acontece. Então, você roda 200 tópicos, alguns vão né, você vai olhar as palavras e vai fazer sentido, outros tópicos não. Outros tópicos vão estar bem ruins assim. Tá, então eu coloquei isso aqui só por exemplo de um tópico ruim, né? Não necessariamente nem todo tópico vai ser bom. Aqui eu tenho uma janela, deixa eu aumentar aqui, da técnica de visualização, né? Então aqui eu tenho os tópicos aqui relacionados, e o que eu consigo fazer com os tópicos? O que eu consigo fazer com os modelos de probabilidade de tópico? Eu consigo encontrar estatísticas do tópico, que vai me retornar quais os documentos mais relacionados àquele tópico. Então eu vou ter um grupo de documentos que falam daquele tópico, daquele assunto. Eu vou ter outros tópicos relacionados. Então, quando eu tenho um documento aqui, né, eu vou ter os tópicos mais relacionados com aquele documento. Então, para um documento eu posso ter vários tópicos. E também para um documento eu vou ter outros documentos relacionados. Então, seria como recomendação. Eu tenho um documento, qual outro documento que parece com ele? Né? Provavelmente são documentos que tem no mesmo assunto. E a mesma coisa para o tópico, né? Eu vou ter um tópico, vou ter outros tópicos relacionados. Essa técnica de visualização, tem um artigo aqui relacionado e vou deixar nas referências. Tá, quando a gente fala de implementação, existem várias implementações do LDA, né? Eu recomendo essa primeira aqui, o Mallet, que é em Java, mas é uma implementação muito boa, é bem otimizada. O pessoal já há tempo trabalha com essa implementação. Tem o Gensim, que é Topic Model para humanos, né? É uma ferramenta em Python só para técnicas de tópico, né? Não tem o LDA, mas tem outras variações, tem o LSI, outros modelos de tópico. O Gensim, eu pessoalmente não gosto do Gensim, porque o Gensim usa uma implementação estocástica, e é rápido, gasta pouca memória, mas não traz bom resultado. Então, se você tem muito documento e é difícil alocar em memória, o Gensim é bom. Já se você tem os documentos, você consegue alocar em memória, você quer qualidade, quer encontrar tópicos bons, eu recomendo o Mallet. O Scikit-Learn também tem uma implementação, que também é uma implementação parecida com a Gensim, que é uma implementação online, uma implementação estocástica, né? É boa, economiza memória e tudo, mas não dá resultado muito bom. E tem o Spark, que é uma implementação distribuída. Então, se você tem um cluster, várias máquinas, você também consegue rodar o LDA. O LDA é paralelizado, né? Você consegue distribuir ele bem. Tá, então... vamos falar um pouco de modelos probabilistas de tópico, né? Quando eu falo modelos probabilistas de tópico, na verdade, eu estou falando de um conjunto de algoritmos. E o LDA é só um algoritmo aqui. Então, existem vários outros algoritmos. Então... Quando eu falo tópico, na verdade, estou fazendo uma representação da coleção, né? Então, eu tenho 50 mil documentos, mas eu posso representar como 200. No sentido de... Estou sumarizando, né? Então, tem 50 documentos, mas existem 200 assuntos ali. E eu posso, em vez de explorar 50 mil documentos, é mais fácil explorar os 200 assuntos que estão relacionados, né? Então, de certa forma, eu estou reduzindo a descrição da coleção. Quando a gente fala modelo de tópico, tem o modelo
bastante conhecido, mas um pouco velho, que vem antes do LDA, que é o PLSI. Na verdade, antes do PLSI existia uma técnica chamada LSI, que era um modelo baseado em decomposição de matrizes. Existe uma relação bem forte entre esses modelos probabilísticos e técnicas de decomposição de matrizes. Eu posso falar isso no próximo slide, mas existe uma evolução, né, de técnicas baseadas em decomposição de matrizes para os modelos probabilísticos. Então, primeiro foi o PLSI, em seguida veio o LDA, né, em 2003, e depois existem vários outros modelos. O LDA ele trabalha com documento, palavra, e ele assume que os documentos são, né, um saco de palavras, ali, um bag of word. Mas existem vários outros modelos, tem modelos que usam outras informações adicionais, como tempo, autor, vários descritores do documento. E o LDA também não é só, né, os modelos de tópico também não são apenas para texto, né? Você pode usar, tem gente que usa para imagem, para tarefas de segmentação, usou em grafo também. Então, existem várias aplicações para os modelos de tópico. Mas o LDA é o modelo base. A partir de 2003, tudo que foi feito, né, a maioria das coisas foram feitas em cima do LDA como base. Né? Tá, então o modelo de tópico tem essas assumptions, né? A gente cria um modelo probabilístico. Então, na verdade, a gente está descrevendo a coleção, que é bem a parte matemática mesmo. Cria um modelo matemático que descreve uma coleção. Então, eu vou ter um modelo matemático e vou ter a coleção dos dados, né? Vou ter os documentos. Então, eu tenho um modelo matemático que descreve a distribuição dos documentos. O que eu tenho que fazer é inferir a partir desse modelo, né? Não é um modelo probabilístico, eu vou aplicar inferência. Eu quero descobrir as distribuições latentes aqui da coleção. E depois, com essas estatísticas, né, que o algoritmo de inferência retorna, eu consigo checar, eu consigo predizer, né, dados novos documentos, eu consigo falar quais são os novos tópicos, eu consigo explorar a coleção, fazer até recuperação de informação, recomendação, né, dá para fazer muita coisa com essas estatísticas. Tá, então vamos caminhar para o LDA. O LDA, o que ele faz? Ele trabalha com, basicamente são duas distribuições aqui importantes que a gente tem que entender muito bem. Primeiro é a distribuição tópico por palavra. Então veja aqui que eu tenho esses quadradinhos aqui é só uma representação, né, uma figura. Então aqui eu tenho os tópicos. Então o que é um tópico? Tópico é probabilidades associadas para cada palavra. Não, tópico é um assunto. Então eu tenho esse tópico amarelo, aqui fala de gene e DNA. Tem esse tópico aqui, por exemplo, esse tópico azul, que fala de computador e dados. Então, para esse tópico azul tem essa palavra mais importante, né, com 2%, né, 2% de probabilidade. Números também 2%, computador 1%. E aqui, seguindo essa lista, eu vou ter todas as palavras com probabilidades menores. Veja que aqui está ordenado. As palavras estão ordenadas pela importância no tópico, né? Então, palavras relacionadas com esse assunto aqui vão ter altas probabilidades para esse tópico. Aqui, né, gene, DNA, genética, eu tenho as palavras relacionadas com esse tópico. Então todas as palavras relacionadas com essa vão ter alta probabilidade. Então, o que eu tenho? Eu tenho os assuntos e tenho a probabilidade das palavras relacionadas àquele assunto. Né? Que eu tenho brain, neurônio, cérebro, neurônio, nervos. Então, são palavras desse assunto aqui e essas palavras estão relacionadas com esse assunto e tem alta probabilidade de acontecer. Então, a distribuição de tópico é uma distribuição de palavras, né? Eu vou associar a probabilidade para todas as palavras do vocabulário, são para todas. Né? Palavras pouco relacionadas com aquele assunto vão ter baixíssima probabilidade, muitas vezes é zero probabilidade de estar relacionado com aquele assunto. Então, o modelo LDL assume que existe essa distribuição de palavras, né, para um assunto relevante para o tópico. Então, existe uma distribuição de tópico-palavra. E eu vou ter também, agora eu vou olhar para o documento. Olhando para o documento, existe uma distribuição de assunto no documento. Então, por exemplo, esse documento aqui, representado, né, eu tenho esse documento aqui, tem a representação da figura. Então, veja que essa parte aqui, ó, eu tenho as probabilidades dos assuntos desse documento. Então, por exemplo, esse documento aqui
ele fala com certa probabilidade para esse tópico amarelo aqui, que é gene, DNA. Ele fala um pouquinho para esse tópico vermelho e fala um pouco menos ainda para esse tópico azul, que é dados, computadores. E provavelmente tem um tópico verde aqui que ele não fala nada, né? Esse documento não fala sobre esse assunto. Então, eu vou ter também probabilidades associadas pelo documento, né? Então, cada documento vai ser uma mistura de tópicos. Então, cada documento vai ter uma probabilidade de falar daquele assunto. E depois disso, eu vou ter as palavras em cada documento, e uma palavra vai ser uma amostra desses tópicos do documento. Então, se esse documento aqui ele tem mais probabilidade de ser do tópico amarelo, então provavelmente aqui esse documento vão ter mais palavras desse tópico amarelo. Então, o que é isso? Isso aqui é o processo de descrição da distribuição da coleção de documentos. Aqui eu estou descrevendo um modelo probabilístico, né? Eu não estou descrevendo um algoritmo, estou descrevendo como o LDA ele é gerado, né? Como as probabilidades dele são geradas, como que gera o documento, né? Como gera a coleção. Então, na realidade, o que a gente quer, né? A gente pensando na parte computacional, a gente tem isso aqui, a gente tem uns documentos, né? É dado a coleção de documento, mas a gente não sabe quais assuntos que tem ali. Então, os tópicos aqui a gente não sabe as distribuições, a gente não sabe a probabilidade das palavras para cada grupo de assuntos, né? Grupo de tópicos. E a gente também não sabe quais assuntos que o documento se trata. Então, o que a gente quer é descobrir isso. Esse processo é o processo de inferência. Então, quando é dado a coleção, a gente vai inferir essas distribuições de tópico por palavra e a distribuição de documento por tópico. Então, nosso objetivo aqui é inferir essas variáveis latentes, né? Essas variáveis latentes são essa distribuição de tópico palavra e a distribuição de documento tópico. Então, do ponto de vista computacional, a gente quer descobrir essas distribuições, né? Distribuição condicionada aos documentos. Então, veja bem aqui, eu quero descobrir a probabilidade do tópico palavra, né? Que são essas probabilidades aqui. A distribuição do documento tópico, que é a proporção de cada assunto do documento. E também as distribuições, que são as distribuições que eu dou para cada palavra no documento, né? Então, o documento ele é preenchido com palavras e essas palavras são atribuídas, né, com certa probabilidade para o documento. E isso dado o conjunto de palavras, os documentos que... Então, o que é dado para mim são os documentos com um saco de palavras e eu quero descobrir essas probabilidades. Tá, então, antes de tudo, eu vou criar um processo imaginário que vai descrever como os documentos são criados. Então, vejam bem, eu não estou pensando em algoritmo, eu estou pensando em descrição do modelo que gera a coleção de documentos. O que eu estou fazendo aqui é modelando como os documentos são criados. Então, vejam bem, eu vou definir, né, um tópico aqui como uma distribuição sobre o vocabulário de palavras. Eu vou assumir que os tópicos são especificados antes de qualquer dado ser gerado. Então, eu vou assumir que suponho que eu tenho os tópicos, né, distribuição de tópico-palavra, e eu sei os assuntos que tem no documento, eu quero criar os documentos. Então, esse é chamado de processo generativo. Eu vou descrever como que eu crio a coleção de documentos, né? Então, para cada documento da coleção, eu vou escolher uma palavra, né, da seguinte forma. Eu vou escolher uma distribuição sobre os tópicos, então eu vou escolher um tópico ali, e para cada palavra do documento, eu vou escolher aleatoriamente um tópico da distribuição e depois eu vou escolher uma palavra correspondente à distribuição. Tá, eu vou tentar ser mais claro com essa figura aqui. Porque vejam bem, o que eu quero fazer é criar os documentos. Então, o processo de gerar um documento é da seguinte forma. Veja essa figura. Veja que aqui eu tenho os tópicos, né, e eu vou assumir, né, esse é só um processo imaginário que descreve como criar a coleção de documento, né, como que é a distribuição que gera a coleção. Então,
Assumindo, né, no caso imaginário, onde eu tenho os assuntos são dados, né, então eu tenho aqui os assuntos aqui, né, e os assuntos são probabilidades de cada palavra. E para cada documento eu sei a proporção de tópico. Então esse documento aqui tem esses assuntos aqui com essas diferentes proporções. O que eu quero é colocar palavras aqui para eu criar o documento. Então eu estou criando o documento considerando que essas descrições são dadas. Então, para eu criar esse documento, eu tenho que escolher as palavras e preencher nesses quadradinhos aqui, né? Lembrando que um documento aqui, o LDL vai ver documento como um saco de palavras. Na verdade, esse é uma, né, de certa forma, acaba sendo não sei, é uma falha do LDA, porque ele não assume sequência de palavras, né? Ele assume documentos como saco de palavras. Mas então, cada documento é um saco de palavras, eu tenho que escolher quais palavras eu vou colocar ali. Então veja que cada quadradinho desse aqui é uma palavra onde tem que ser atribuído. Então como que eu vou escolher essas palavras, né? Então aleatoriamente eu vou escolher uma distribuição sobre os tópicos. Então eu vou escolher um tópico aqui. E para cada palavra do documento eu vou escolher um tópico da distribuição de tópico. Então eu vou escolher um tópico aqui e vou olhar aqui quais, dada essa proporção, eu vou escolher um tópico. Então provavelmente esse documento, por ele ter uma proporção maior do tópico amarelo, ele vai escolher o tópico amarelo. E depois disso vou escolher uma palavra correspondente desse tópico amarelo, né? O tópico amarelo, vejo que a barra dele é maior, então ele tem mais chance de ocorrer. Então eu venho e escolho um tópico amarelo, né, com alta probabilidade. Venho aqui nas palavras e escolho uma palavra. Essa palavra GN aqui também ela tem maior proporção, então provavelmente ela vai ser escolhida. Então pega essa palavra e preenche a posição. Então esse é o processo de gerar um documento, né? Então eu venho aleatoriamente, escolho a proporção, escolho um tópico aqui dada a proporção dos tópicos, depois escolhido o tópico eu venho escolher uma palavra. Isso tudo aleatoriamente vou preenchendo esses quadradinhos e gero o documento. Então esse é um processo imaginário que descreve como gerar o documento. Assumindo isso, eu consigo descrever, né, o modelo do LDA. Então o LDA é isso aqui, é esse conjunto de equações aqui. Então vejam bem que para o LDA, o que eu vou ter? Deixa eu tentar abrir aqui uma janela para eu tentar explicar melhor isso. Tá, para o LDA, deixa eu... Deixa eu só abrir aqui para eu tentar escrever aqui e ilustrar como que isso é feito. Tá, então o que eu vou ter aqui para o LDA? Então vejam bem, para o LDA eu vou ter... Então, por LDA eu vou ter, né, nessa parte aqui, vou ter a probabilidade, esse φ aqui vai estar relacionado à distribuição de tópicos para cada palavra do documento. Então eu vou ter um tópico K, dado esse beta. Então o que eu estou falando aqui? Aqui eu estou falando a probabilidade dos tópicos. Então eu vou escolher um tópico. Então suponha que eu tenho um tópico ali sobre higiene ou sobre computação. Escolhi um tópico, né? Isso aqui tudo vai ser para cada tópico. Então K de um tópico até esse casão aqui, vou chamar de casão linha, que vai ser o número de tópico que eu tenho. Então para todo tópico eu vou ter a probabilidade de escolher esse tópico. Dado esse beta, veja que esse beta aqui é um parâmetro da distribuição de Dirichlet. Mais à frente eu vou explicar como que a Dirichlet se comporta nesse caso. Então o que eu vou fazer? Aqui eu estou falando, ó, escolhi um tópico, né? Eu vou olhar as palavras aqui e vou escolher uma palavra, vou escolher a distribuição de tópico.
né, que vai ser a distribuição, as probabilidades atribuídas para cada palavra. Depois disso, eu vou escolher um documento. Veja bem que eu vou escolher um documento. Aqui, ó, a distribuição de documento vai ser θ para o documento J. E aqui eu vou ter o hiperparâmetro da distribuição de documento. Então, o que eu estou falando? Ó, aqui eu vou olhar a distribuição dos documentos. Então, eu vou fazer isso para todo o documento, J de O1 até M, onde M aqui é o número de documento. Dado isso, eu vou colocar na linha de baixo, porque eu não tenho espaço. Mas dado isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou escolher, opa, fechei aqui. Dado isso, o que eu vou escolher? Eu vou atribuir uma palavra para o documento. Essa atribuição eu vou chamar de Z, e eu vou pegar aqui um documento J e atribuir uma palavra I. Só porque da onde vai vir essa atribuição, né? Vai vir do documento. Qual que é a distribuição do documento? Então vejam bem que isso aqui está relacionado, eu estou falando, ó, eu tenho um documento e eu tenho uma distribuição para esse documento. Né? Quais assuntos estão desse documento? Então eu vou olhar qual é o assunto do documento e fazer a atribuição da palavra. Só porque, como que eu vou escolher a palavra? Eu vou olhar para escolher uma palavra aí do documento J, eu vou olhar essa atribuição que eu escolhi de tópico e o próprio tópico atribuído. Então eu estou olhando o próprio tópico. Isso eu vou fazer para todo o documento, ou para toda a palavra. Então o que eu fiz aqui? Eu estou descrevendo como que esse processo generativo baseado nessas equações. Então vejam bem, aqui o LDA, isso aqui está relacionado com a distribuição de tópico. Aqui eu tenho a palavra que é atribuída. Aqui eu tenho a própria atribuição, aqui que eu vou colocar aqueles quadradinhos que vão preencher o documento. E aqui eu vou escolher o tópico. Aqui está a proporção do tópico por documento. Então, dado toda essa equação aqui, isso vai descreve como que gera a coleção de documento. O LDA é basicamente essa equação aqui. Tentando ser um pouco mais didático e tentando de certa forma simplificar, no LDA, né, a gente viu que suponha que eu tenho os documentos e as palavras dado como entrada, né? Então o que eu vou ter? Vamos ter as palavras. Então suponha que eu tenho um documento 1 e esse documento tem um saco de palavras, né? Tem um documento 1, documento 2, documento 3, documento 4. Então suponha que o documento 1 eu tenho um conjunto de palavras aqui, né? Então eu tenho a palavra 1, palavra 2, palavra 3. Então eu tenho V palavras. Então aqui seria como o vetor de palavras. Né? Então aqui seria cada posição aqui é um índice da palavra, né? Então eu tenho o V onde é o vocabulário, é o número de palavras que eu tenho. E aqui eu vou colocar a frequência, né? Para a palavra 1, quantas vezes essa palavra ocorre. Para o documento 2 também eu vou ter esse vetor aqui de atribuição. Para o documento 3. E o documento 4. Então veja que isso aqui é justamente a matriz de documento. Eu tenho M documentos por V palavras. Então é a matriz documento palavra. É bem clássico do Bag of Words, né? Eu vou ter uma matriz que cada linha é um documento e cada coluna é uma palavra, e em cada posição dessa matriz vai ter a frequência. Aqui a frequência que essa palavra ocorre no documento. O LDA, né, ele vai pegar, né, essa coleção, aqui tem a coleção de documentos, e ele vai decompor ela em duas,
né? Que aqui ele vai ter uma visão probabilística, mas a gente pode interpretar essas probabilidades, essas distribuições como duas matrizes, de certa forma. Então, uma vai ser a relação tópico-palavra. Então, eu vou ter o tópico. Aqui eu vou colocar o tópico. Normalmente a gente descreve o tópico como K. Eu vou colocar o tópico K1, que é o tópico 1, tópico 2, tópico 3, né? E tem os K' tópicos aqui. Então, o tópico 1, o que eu vou falar? Eu vou falar que esse tópico ele também é distribuição de palavras. Então, para cada tópico eu vou ter as proporções das palavras. Então, para a palavra 1, eu vou ter uma probabilidade dessa palavra estar relacionada com esse assunto. A palavra 2 eu vou ter uma probabilidade, a palavra 3, e vou ter isso para todas as palavras. E isso para todos os tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Né, e eu vou ter isso para todos os tópicos aqui. Né, aqui eu tenho a coleção de documento. Então vejo que eu tenho tópico 1, tópico 2, tópico 3, até, né, os K-tópicos. E então essa aqui é justamente essa distribuição de tópico para cada palavra, né, de todo o vocabulário. O LDL vai chamar isso aqui de φ, né? Então essa aqui é a distribuição φ. E além disso, o LDL também vai encontrar para mim a distribuição de tópico por documento, né? Então aqui eu vou ter os documentos. Então aqui eu vou ter documento 1, documento 2, documento 3, documento 4, até todos os documentos aqui da coleção, né? Aqui eu também tenho o documento M, que eu tenho toda a coleção aqui, né? Mas o documento 1, em vez de eu representar ele como um vetor de tamanho V, onde V é todo o vocabulário, eu vou ter uma representação dele com os tópicos. Então aqui eu vou ter tópico 1, tópico 2, tópico 3, até o késimo tópico. Isso para todos os documentos. Então, eu estou representando a coleção agora. Então vejam bem que agora eu tenho documento 1, documento 2, documento 3. Para todos os documentos eu vou ter uma representação agora com o vetor do número de tópicos. Então, o que eu ganho aqui? Inicialmente eu tenho a matriz documento-palavra. Então eu posso ter 50 mil documentos e, sei lá, 100 mil palavras, né? 50 mil palavras, 20 mil palavras, né? Tem todas as palavras do vocabulário que existem aqui, então é uma matriz bem grande, né? Com alta dimensão. Eu reduzo essa coleção de documento numa matriz menor, né? Aqui eu ainda vou ter todos os documentos, só porque eu vou ter os K-tópicos. Normalmente eu tenho 100 tópicos, 200 tópicos, então eu consigo representar um documento com 100 dimensões. Então isso acaba sendo uma técnica de redução de dimensionalidade. E aqui eu tenho os assuntos. Então eu posso representar os assuntos aqui com distribuição de palavras. Então eu vou ter 200 assuntos, 200 tópicos e a distribuição dele pelas palavras. Do ponto de vista probabilístico, isso aqui é a distribuição tópico-palavra. Isso aqui é a distribuição, né, que a gente chama de θ, que é a distribuição documento-tópico. Então, o LDA trabalha com essas duas distribuições aqui. Então, com essas duas estatísticas, eu consigo fazer muita coisa. Eu consigo relacionar um documento com outro. Então, aqui eu tenho um vetor de tamanho 100, é fácil eu comparar isso com todos os outros e encontrar quais os documentos mais relacionados, né? Então, eu posso fazer recuperação de informação aqui. E aqui, isso aqui é bastante interessante, porque aqui eu tenho um modelo. Esse modelo descreve a minha coleção. Então, quando chegar um documento novo,
quando chega um documento novo, eu consigo aplicar esse modelo e saber quais a distribuição de tópico, né? Então vejo que eu tenho as palavras aqui e eu sei a proporção das palavras para cada assunto. Então eu consigo fazer predição, né? Chega um documento novo, eu vejo quais palavras estão dentro do documento e eu consigo falar de qual é o assunto desse documento novo, usando isso aqui como modelo. Então o LDA trabalha com essas estatísticas e a gente pode fazer muita coisa com essas estatísticas. Então continuando aqui, então o LDA, o grande problema dele é fazer a inferência, né? A gente tem essa parte aqui que tem um embasamento matemático em cima dessas probabilidades e trabalhando com essas distribuições. Do ponto de vista computacional, a gente quer fazer a inferência, né? Então, se eu olhar aqui, eu quero descobrir essas variáveis aqui, que são as distribuições, né? O phi, que é a distribuição tópico-palavra, e o θ, que é a distribuição documento-tópico, e z, as distribuições para cada documento. Então, isso aqui são variáveis latentes que eu quero descobrir. E o que é dado? É dado para mim as palavras, esse W aqui é o vetor de palavra, né? Que é o bag of word, é aquela matriz documento-palavra, e o alfa e o beta, que são hiperparâmetros das distribuições de Dirichlet. Eu vou explicar aqui qual é a influência desse alfa e beta em seguida. E vou usar o teorema de Bayes para fazer a inferência, né? Então, aqui eu tenho a probabilidade de conjunto de todo o modelo, junto com alfa e beta, e sobre a probabilidade de todas as palavras. Então, esse aqui é o problema computacional. Eu quero fazer a inferência disso. Isso aqui é difícil fazer a computação disso, né? Aqui eu coloquei a forma bem simplificada, mas se a gente for derivar todo esse modelo aqui e para todas as distribuições e todas as combinações de palavras, documento e todos os tópicos possíveis, a gente vai encontrar um problema exponencial. Então é inviável computar isso, mas a gente aplica técnicas, né? A gente tenta aproximar essa posteriori aqui, né? Que é descrita por essa equaçãozinha aqui, né? Então o que é feito em cima do LDA é assumir que essas distribuições obedecem à lei de Dirichlet. Por que o LDA usa Dirichlet? Na verdade, não existe uma explicação formal de que tem especial na Dirichlet. Na verdade, a Dirichlet é uma distribuição exponencial que descreve, de certa forma, o comportamento das palavras. A gente vê que as palavras mais frequentes no documento têm uma distribuição exponencial olhando toda a coleção, né? Então a Dirichlet ela tem esse comportamento também. Então, de certa forma, é boa para modelar isso, né? Também tem a questão do hiperparâmetro, que a Dirichlet dá um efeito nesses vetores de probabilidade, que eu vou explicar como que é esse efeito aqui agora. Então, quando a gente pega esses vetores aqui, por exemplo, deixa eu voltar. Então, quando a gente pega esses vetores aqui, por exemplo, isso pode ser melhor visto aqui. Essa aqui, se eu olhar essa matriz e essa outra matriz, os valores que estão aqui dentro são valores que obedecem à distribuição de Dirichlet. Para essa matriz aqui, φ, ela tem um hiperparâmetro beta, e para essa matriz aqui, θ, ela tem um hiperparâmetro alfa. Então são hiperparâmetros da Dirichlet, e esse parâmetro vai ter um efeito em cima dos valores que vão estar dentro desses vetores aqui. Então, como que é esse efeito? Então, por exemplo, lembrando que esses vetores aqui obedecem à distribuição de Dirichlet, né? O comportamento dos valores que vão estar aqui obedece à distribuição de Dirichlet. Então, para mostrar como que é isso, vamos ver esse gráfico. Então, suponha para um alfa igual a 100, né? Aqui é o hiperparâmetro da distribuição de Dirichlet. Cada quadradinho desse aqui seria como um vetor, né? Então, aqui tem a primeira posição do vetor, a segunda posição do vetor. Então, veja que eu somar todos esses valores aqui vai dar 1, né? Lembrando que a soma, aqui eu tenho distribuição de probabilidade.
Então, vou pegar cada vetor, eu tenho uma proporção, vou ter probabilidades associadas a esses vetores. Se eu somar essas probabilidades, tem que dar 1. Então, aqui seria... Eu posso pensar isso aqui como exibição de documento. Então, eu tenho o documento 1, documento 2, documento 3. E aqui eu tenho os tópicos, né? Cada posição aqui eu tenho um tópico. Suponha que eu tenho 10 tópicos aqui. Então, o que eu estou falando? O documento 1 tem essa proporção para o tópico 1, essa outra proporção para o tópico 2. Então, veja que com o parâmetro alfa igual a 100, veja que eu estou falando, ó, esse documento tem essa divisão de tópico. Então, eu estou falando, ó, todos os tópicos aqui, esse documento tem todos os tópicos com a mesma proporção. Se eu aumentar o alfa, diminuir o alfa para 10, veja que a proporção se altera. Se eu colocar o alfa 0.1, veja, ó, agora eu vou ter um tópico com alta proporção. Então, falando, ó, esse documento tem esse assunto aqui com alta probabilidade e todo o resto bem próximo de 0 ou 0. E à medida que eu vou diminuindo, tá vendo? Ele vai falando, ó, esse documento tem um tópico com alta probabilidade, né? Aqui tá falando, ó, esse documento só tem esse tópico e todo o resto é 0. Aqui eu tenho um exemplo, ó, o documento tem esse tópico com essa probabilidade, esse outro tópico com pouca probabilidade, mas todo o resto é 0. Então, isso vai fazer, né, o hiperparâmetro da Dirichlet vai dar esse efeito nos vetores. Eu posso construir, eu posso deixar esses vetores mais esparsos. Eu posso falar, ó, esse documento pode ter 3 tópicos com alta probabilidade, se eu diminuir bastante esse valor de alfa. Então, a Dirichlet dá esses efeitos nos valores dos vetores. Então, se eu colocar um valor bem pequeno, então provavelmente ele vai atribuir um tópico só para as probabilidades do documento. Tá, então esse é o LDA como ele é descrito como um modelo probabilístico, e agora o grande trabalho é como inferir, né? Essa é a parte computacional. Então, quando vocês estudaram LDA, né, muitas vezes vocês vão encontrar um modelo generativo, encontrar um monte de equações que descrevem o modelo estatisticamente. Entendam que vocês estão estudando probabilidades e descrição do modelo. Aluno de computação normalmente fica ansioso para ver o algoritmo e tudo, mas o LDA é descrito como probabilidade estatística, né? Do ponto de vista computacional, o que vão ser aplicados em cima dessas distribuições são técnicas de inferência, né? Os mais utilizados para LDA é o mostrador de Gibbs e o método de inferência variacional. Por questão de tempo eu não vou mostrar essas técnicas hoje, né? Mas na próxima aula eu explico detalhadamente como é o processo de inferência do LDA. Então, pessoal, aqui foi só uma apresentação do LDA como modelo estatístico. Eu recomendo a todos, qualquer dúvida, me perguntar e a gente conversar mais para eu entender as dúvidas e como foi essa tentativa de aula. Então, valeu, pessoal. Não consigo pensar em nada. Eu consigo. Respostas. Acho melhor você perguntar. Eu consigo fazer uma próxima aula só falando da técnica de inferência e a parte computacional. Então, valeu, pessoal. Até mais.